que me diga quais são os instrumentos necessários à fabricação da droga. E aí, como é que eu vou saber que aquele instrumento que ele tem é um instrumento utilizado para a transformação da droga, para a fabricação da droga? É muito simples. Vocês têm que olhar o elemento subjetivo. Se a vontade do agente, se a intenção dele, ele tinha consciência do fato e vontade de comprar aquele instrumento para produzir a droga, nós vamos ter o crime do maquinismo, que é a aquisição de instrumentos para fabricação, produção, preparação, transformação da droga. E uma questão interessante: se uma pessoa é pega com um cachimbo para fazer uso do crack, ele é pego pela polícia com cachimbo. No cachimbo não existe nenhum vestígio da droga, ele só é pego com cachimbo. Está na cara que ele vai fumar o crack com aquele cachimbo. Pergunto para vocês acham que ele ter sido pego com cachimbo vai caracterizar a prática de algum crime? Não. Por quê? Que eu expliquei na aula passada que para que a gente tenha a caracterização do crime, nós temos que ter a prova da materialidade, que é justamente a droga. Se eu não tenho, a polícia não faz a apreensão da droga, já era, babau. Escreveu, não leu, o pau comeu. Cuidado. Então tem que ter a prova da materialidade. O uso do cachimbo não é crime. Consumação ocorre quando a conduta se dá em relação ao instrumento. É preciso que eles tenham o instrumento e que o instrumento seja utilizado para a prática da fabricação da droga. Associação para a prática de crimes do tráfico de drogas. Meus prezados, a associação, que tem a pena de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias multa, tá? Ela tem alguns requisitos para a sua caracterização. Primeiro requisito: ela deve ser praticada por 2 ou mais pessoas, deve haver um acordo de vontade, deve haver um vínculo associativo e deve haver a finalidade de praticar tráfico de drogas. Nós explicamos na aula passada, se uma pessoa está praticando, por exemplo, tráfico de drogas no Sudoeste e a outra está praticando o tráfico de drogas no Cruzeiro, embora regiões próximas, se um não sabe da conduta do outro, não existe o liame psicológico e, consequentemente, não existe a coautoria. A mesma coisa eu falo em relação à associação. Para que eu tenha associação para o tráfico de drogas, é necessário que haja um acordo de vontades. Um chega para o outro e diz assim: olha, nós vamos fazer uma associação aqui para traficar drogas. Se não houver esse acordo de vontade, esse vínculo associativo, nós não teremos associação para o tráfico. Existem 2 correntes doutrinárias em relação à associação. Existem uns que entendem que a associação só é cabível quando as pessoas se associam para praticar o tráfico de drogas, e existem aqueles que entendem que a associação também se refere ao maquinismo. Se eu faço uma associação e que eu primeiro adquiro um maquinismo para a produção de drogas e depois é que eu vou exportar aquela droga, evidentemente que aquela associação foi feita para a aquisição de instrumentos para a produção da droga, também é considerada associação para a prática do tráfico de drogas. Beleza? Detalhe importante: a consumação, basta a associação dos agentes. Professor, mas espera aí, não é preciso
haver o tráfico de drogas, propriamente dito? Não. Mesmo que o tráfico de drogas não seja efetivado, se eu tenho uma associação para o tráfico de drogas, o crime de associação para o tráfico já está consumado. Professor, e se o tráfico também acontecer? Aí nós vamos ter 2 crimes em concurso material, porque 2 ou mais ações, 2 ou mais crimes. Outra coisa importante que caiu na prova de vocês, muita gente errou, vamos repetir mais uma vez. O crime de associação para o tráfico, ele é delito autônomo, não sendo equiparado aos efeitos da lei de crimes hediondos, segundo o entendimento do STJ. Então o STJ vem entendendo reiteradamente que a associação para o tráfico não é equiparado aos crimes hediondos. Financiamento do tráfico. Esse é um crime novo, previsto na Lei 11.343/06. Antigamente, nós não tínhamos uma figura típica, específica para quem financiava o tráfico. Hoje, quem provém as despesas, custeia, banca o tráfico de drogas, tem uma pena altíssima de reclusão de 8 a 20 anos. E é lógico, evidente, que eu preciso punir, primeiramente, o grande empresário que financia o tráfico. E se eu consigo punir o grande empresário, é melhor eu punir quem financia do que eu punir o usuário, do que eu punir o pequeno traficante. Que quem dá força ao tráfico é o financiamento. Lógico, vocês vão me dizer, bom, professor, mas se não tiver gente consumindo droga, ele não vai ter para quem vender, perfeito. Mas evidentemente o financiamento do tráfico é uma conduta extremamente importante, deve ser reprimida com rigor. Qual é a objetividade jurídica aqui? Qual é o objetivo da lei? É fazer com que eu impeça que o capital proveniente de atividades criminosas financie o tráfico de drogas. Não há dúvida nenhuma que a proteção da incolumidade pública, da saúde pública, é a objetividade jurídica, mas o objetivo da lei mesmo é impedir que esse capital ilícito financie o tráfico. Colaboração como informante, né? Aquele que colabora como informante de organização ou associação destinada ao tráfico também é punido com pena de 2 a 6 anos e pagamento de multa de 300 a 700 dias multa. Tá? Evidentemente que essa pessoa que, embora não use a droga, que embora não pratique o tráfico, que embora não utilize do maquinismo, que não seja da associação para o tráfico, se ela informa o traficante, né, a organização criminosa, ela vai estar contribuindo para o tráfico. Por isso que a lei criou esse crime, que é a colaboração como informante. Conduta culposa. Meus amigos, eu expliquei na aula passada que os crimes da lei de drogas são crimes comuns, porque a lei não exige nenhuma qualificação especial do sujeito ativo. Contudo, disse também que nessa hipótese aqui, a lei exige do sujeito ativo uma qualificação especial, qual seja, ele só pode praticar a prescrição culposa da droga, da substância que causa dependência, se ele for médico ou se ele for dentista. Então, esse crime aqui, diante dos outros crimes, temos 2 observações. Primeiro, ele é um crime próprio. Segundo, ele é um crime culposo. Por quê? Porque, evidentemente, que ele tem que ser praticado com negligência, imprudência e imperícia.
se o médico ou o dentista, né, prescreve a droga dolosamente com o objetivo de que o seu paciente se torne viciado, eu não terei o 38, porque o 38 só admite essa conduta se for feita por negligência, imprudência e imperícia. Eu terei o artigo 33 caput, cuidado, que é ministrar droga ou ele prescrevendo dolosamente, ele vai estar enquadrado como traficante. E eu cito aqui o caso que aconteceu, um caso verídico que aconteceu com os Beatles, quando o John Lennon e o George Harrison iam fazer um tratamento dentário em 1966, o dentista deles, chamado Robert, colocava LSD, sem que o John Lennon e o George soubessem, na xícara deles. Ora, evidentemente que ele não está praticando uma conduta culposa. Ele havia planejado, estava com dolo, com a vontade, a consciência do fato e a vontade de que os dois consumissem a droga. Certo? Bom, passemos. Também foi criado o crime de condução de embarcação ou aeronave com a pessoa sob efeito da droga. Né? Essa conduta, ela foi criada por conta daquele caso que nós vimos do Lago Grael, em que aquele cidadão que estava dirigindo lá a lancha, né? Segundo informações, estaria, além de estar bebido, teria usado droga. Evidentemente, a pessoa que usa a droga e vai conduzir uma embarcação ou uma aeronave, ele está correndo o risco de eventualmente vir a praticar um desastre, uma catástrofe, né? E ressalto que a pena desse crime é aumentada se ele fizer o transporte coletivo de passageiros. A responsabilidade dele é muito maior se ele fizer o transporte coletivo de passageiros. Daí que a pena, que nessa primeira hipótese era de 6 meses a 3 anos, aqui passa a ser pena de 6 anos, né? De 4 a 6 anos. Tá bom? Agora vamos falar das causas de aumento de pena. Tá tranquilo aí? Beleza pura? Posso dar uma castigada boa? O senhor está entendendo aí? Está limpando o salão? Entendeu aí o quê? Trata de causa de aumento de pena. Meus amigos, nós vimos ainda há pouco as causas de diminuição de pena. Agora nós vamos ver as causas de aumento de pena. Aumenta-se a pena de 1/6 a 2/3 se houver tráfico internacional de drogas. Se a Polícia Federal descobre um tráfico internacional de drogas, além da pena prevista no artigo 33 caput, que é o tráfico de drogas, nós vamos ter um aumento de pena de 1/6 a 2/3. Duas questões importantes em relação ao tráfico de drogas. Coloque aqui, Maria, para o pessoal olhar. Se o tráfico for transnacional, a competência para o processo e julgamento do tráfico de drogas é da Justiça Federal. Aí você vai me perguntar o seguinte: professor Frank, se no local onde aconteceu o tráfico de drogas não houver órgão da Polícia Federal, nós sabemos que a competência é da Justiça Federal, mas no local não tem órgão da Polícia Federal, só tem a Polícia Civil. Pode a Polícia Civil lavrar o flagrante delito ou tombar o inquérito e depois